Boa tarde, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Pausa para a Educação. Hoje com um leve atraso no horário para quem está vendo ao vivo, mas por uma justa causa, né? A sessão da Câmara com toda a sua discussão, quanto mais discussão tenhamos, melhor para a nossa cidade. A questão é debater sim. Eu sou o professor Jovir Filho e vou estar com vocês nessa próxima meia hora para pensarmos questões de educação, seja no seu aspecto prático, seja no seu aspecto teórico. Se você quiser participar, pode mandar sua sugestão, seu comentário, sua crítica, seus pedidos, revisão do que foi discutido. Vamos voltar e repensar novamente. Os nossos canais são o e-mail jovir@hotmail.com.br, né? jovir@hotmail.com.br, ou o WhatsApp 997-840955, 997-840955. Mande e estaremos trabalhando em cima do que nos for enviado. Eu quero discutir hoje, no começo do nosso programa, a questão da formação escolar. Já falei em outros momentos, mas hoje eu quero tratar de alguns aspectos mais específicos. Para isso eu trouxe uma tela para a gente se orientar, né, sobre a formação do futuro, né? Essa formação, ela tem que ser para o presente ou é uma formação para o futuro? Que escola nós estamos tendo e que escola nós queremos ter? Essa pergunta, ela tem sido reincidente nos nossos programas aqui na Pausa para a Educação. Porém, se percebe que não há clareza quando a gente vai para a ordem prática. Por exemplo, a pessoa fala, não, que eu quero que o meu filho estude para o futuro, que ele esteja antenado para as novas provas, para o novo mundo. No entanto, as pessoas ainda consideram, por exemplo, tá? Vou pegar uma coisa que é muito da minha área, que é a questão da linguística aplicada, especificamente a linguística, que é o ensino da gramática normativa. Por exemplo, vou voltar a dar o exemplo do dominar a nomenclatura, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Uma imensa nomenclatura que não interessa-nos tanto decorar essa nomenclatura. O que nos interessa é entender por que existe essa nomenclatura. E ela acaba sendo intuitiva na interpretação, nos textos, enfim. É uma outra visão da escola, do material que deve ser levado para as crianças. A escola já era desinteressante há 20, 30 anos atrás. E ela não mudou em praticamente nada, ela mudou muito pouco, ela continua no mesmo formato e o mundo mudou drasticamente, mudou de uma forma de pensamento, a dinâmica, hoje tudo mais informatizado, tudo mais dinamizado, né? E por que eu estou trazendo hoje essa discussão? Porque a questão do que vem acontecendo no nosso país, da transformação do trabalho, a gente precisa compreender o que significa, por exemplo, esse avanço da terceirização. Quem será o profissional? Quem que vai ocupar os postos? Daí a gente pode dizer, certas profissões não vão sofrer, elas são estáveis, elas vão precisar ser concursadas em partes, né? A questão do que é profissão e de quais vão subsistir, quais vão conseguir existir futuramente, é muito relativo. Porque, por exemplo, se voltarmos a 300 anos, né, na história da humanidade, a figura do professor não é como nós temos a figura hoje. Nós temos os mestres, né, os condutores. A escolarização ela tinha um outro caráter. Eram poucas essas pessoas. Então nós não poderíamos pensar em profissão professor como nós pensamos hoje. Então ela não existia. Isso quer dizer que, será que avançando 300 anos adiante, nós teremos ainda professores? Então não é garantia nenhuma. Assim como a medicina vai sofrer alteração, o direito, né? O direito pode sofrer muita alteração. Todas as profissões precisam ser pensadas.
Algumas, como já foi mencionado em outro momento, por exemplo, há 30 anos nós fazíamos curso de datilografia, porque existia a profissão de datilógrafo. Num concurso público que houvesse, uma das fases era a datilografia, hoje é a digitação. Não temos a necessidade mais do datilógrafo, né? Então, precisa se repensar. E o que eu quero pensar com vocês? Por exemplo, o ensino da geografia. A geografia é fundamental. Para quê? Para que eu saiba nomes da geografia física? Não necessariamente. Eu preciso ter conhecimento físico do planeta. Hoje, com os documentários, com os recursos que nós temos, nós podemos levar os nossos alunos, já aos 6 anos, a entender a dinâmica do planeta. Que o clima, né, ele sofre alteração e ele é resultado de uma série de fatores geográficos, né? Compreender que uma região como Itapetininga, que está, né, na altitude em que nós estamos, né, ali na faixa dos 700 metros acima do mar, tende a ser mais fria, uma região mais fria do que uma cidade que esteja no nível do mar e mais próximo do litoral. Mas pode ser que seja uma cidade que esteja no nível do mar, mas ela esteja num vale. Talvez daí ela seja mais fria do que a cidade de Itapetininga. Então a criança, ela pode compreender o que ela está vivendo. Se está frio, se está calor, se chove, não chove. Pensando na geografia, não preocupado em decorar nomes, mas entender o que está acontecendo no seu meio. É um conhecimento físico do planeta. E se esse conhecimento vier atrelado a um conhecimento político-econômico? Significa que tem que ensinar política e economia para as crianças? Não. A política e a economia vão se formar com o tempo, à medida que se atinge a abstração necessária, mas uma criança já de 6, 7 anos pode pensar que na cidade onde ela vive se planta certas coisas porque o clima permite, porque é possível plantar, porque existem condições, existem dinâmicas, né? E existem estruturas que permitem esta ou aquela produção. Na sequência, a leitura de contexto. Essa leitura de contexto, a geografia pode ser levada para uma criança para que a gente pense, olha, tem a questão física, né? Tem a questão de configuração e tudo gera um contexto. Meus avós plantavam, trabalhavam com mandioca. Hoje, eles plantam trigo, né? Daqui a pouco estarão plantando cevada, pode estar plantando soja. Meus bisavós tinham, nos seus quintais, tinham uma vaca, então produziam leite e deixaram de produzir. O que aconteceu? O que houve de transformação para que as pessoas, mesmo no meio rural, passassem a cada vez menos ter a pecuária no seu cotidiano, né? Então, temos que ler o contexto com essas crianças. Temos que preparar não centrado em conteúdos específicos, mas centrados em conteúdos que vão amplificar o horizonte. E a profissão que essa criança vai escolher é bastante relativa. E daí entra a questão da história, né? Houve muita polêmica recentemente, vamos tirar a história do ensino médio. Não há dúvida que tirar a história é uma coisa terrível se isso de fato acontecer. No entanto, nós precisamos pensar que o ensino de história, ele precisa ser repensado também. Que história nós estamos levando para os alunos? A história de datas e fatos, sem analisar o que aconteceu, sem aprender com os erros do passado? A repetição da história e, infelizmente, porque nós não geramos pessoas que sejam alunos críticos, que pensem no que estão fazendo, nós temos cada vez mais uma sociedade que está definhando, né? Isso se reflete, por exemplo, a sociedade se define, ela se reflete no médico recém-formado que tem muita insegurança em ler sinais, né? Associar um quadro febril com um quadro de dor e características tais, né, do paciente
que ele poderia... Então ele prefere acreditar nos exames, nas máquinas, porque ele não tem segurança de leitura, porque ele não foi levado a ter uma formação crítica sequer para pensar a história que ele viveu. É importante, então, a gente partir a história, e daí o que eu tenho? O conhecimento de processos. Entender a história como algo que acontece de maneira processual, que acontece de maneira com antes e depois, e que possa ter começo, meio e fim, possa ter começo, meio e continuidade. A história, eu preciso... Por que eu tenho que voltar à Revolução Francesa? Para entender que ela foi um momento de transformação de modelo no mundo. Não significa que eu tenho que voltar para a Revolução Francesa e enaltecê-la ao extremo. Voltar à Revolução Russa e enaltecê-la ao extremo. Voltar à Revolução Industrial, a primeira, que é a do vapor, e falar, nossa, foi o suprassumo do mundo, certo? Saber ler contextos e processos é fundamental para o nosso mundo. E essa compreensão temporal, quem nos traz é a história. É ela que permite que se compreenda o antes e o depois, que a gente estabeleça nexo entre o que foi o ser humano 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, e o que é o ser humano hoje, né, em 2017. E que ser humano nós podemos projetar para o futuro. Então a história, ela não é para que a gente pense só em datas e fatos e faça recortes dela. Nós temos que fazer uso dela enquanto conhecimento de processo, compreensão temporal. Capacidade reflexivo-analítica. É uma reflexão que leva à análise. É o pensamento que precisa acontecer dentro da história. Para que a gente seja sujeito, enquanto aluno, da própria história. Que a gente compreenda na sala de aula que aquilo que se passou na história do Brasil entre 1800 e 1900 reflete no que eu sou hoje e pode permitir que eu pense o que eu serei no futuro. E às vezes o conhecimento não precisa acontecer pontualmente numa criança de 8 anos. Ele pode ter uma semente plantada nele enquanto pensamento crítico e essa semente só vai germinar quando ele tiver 15, 16, ou quando ele tiver 20 anos, ou quando ele tiver 25 anos já dentro de uma profissão que ele tem escolhido, e ele vai compreender aquela semente plantada enquanto processo, porque foi reflexivo analítico, né? É uma capacidade que se desenvolve. E daí eu trouxe para a gente pensar junto, aqui eu estou dando uma exemplificação do como a geografia pode ser redesenhada e a história ser repensada. A biologia também. Por que a biologia também? Porque eu preciso de um conhecimento macrobiótico, né? Do macro, aquilo que é grande, né? A vida pensada no seu todo, que efeito que tem em nós. E no microbiótico, né? A gente pensar no micro, aquilo que é microscópico, que os vírus são invisíveis, praticamente invisíveis, olho não é invisível, mas ele beira ao micronésimo, né? E ele põe por terra, né? Todo um corpo, um organismo, um vírus novo que cause um colapso dentro do nosso sistema corporal, né? Tudo que nós somos, esse organismo, nos põe de cama, nos derruba, nos tira do cotidiano. Então, a gente precisa olhar em tudo isso enquanto processo. E daí, se eu amarro geografia, sabendo que certas regiões têm tendência a tais problemas, outras não têm tendência a esses problemas, fica mais fácil para a gente pensar, por exemplo, o mapa da febre amarela, né? Isso, por exemplo, vai diminuir a violência que está tendo, mesmo na nossa região, que está atacando macacos, que não tem nada a ver, não tem culpa por esse processo da febre amarela. É que, de repente, eles são indicadores, né, de que o vírus está na região, porque eles também são atingidos. E eles padecem, não são eles que trazem a febre amarela. A febre amarela são os mosquitos que trazem e se disseminam. E eles são apenas demonstrativos de que chegou à região. Então, por que atacar? Tem registros, né, de macacos que estão sendo apedrejados, carbonizados. E não precisa, isso está acontecendo, não está acontecendo longe, gente. Está
Está acontecendo na região de Itapetininga. E isso é uma ignorância sem tamanho, que as pessoas internalizam. Mas isso é fruto de um sistema que não gera pessoas críticas. Que educação nós estamos tendo? É uma educação que não sequer se projeta para o futuro, que não consegue pensar a biologia. Então, a matéria da biologia, ela pode ser pensada junto com o professor de história, pensando na peste, né? A peste negra, pensando como a primeira grande gripe, né? A influenza, o que ela causou no mundo. E você pode trabalhar isso com crianças, né? De 6, 7 anos. Como você pode, daí entrando lá no ensino fundamental 2, quando se está dos 11 anos em diante, aí nós temos outra dimensão. Então, isso traz autoconhecimento e esse autoconhecimento traz a compreensão de processos. E essa compreensão de processo é uma compreensão contextual. Então, vamos pensar que educação nós queremos, se ela tem que ser voltada para o presente ou para o futuro. Eu estarei sempre disposto a dúvidas e trabalhar com vocês todas essas questões. Eu vou fazer uma breve pausa e volto já já com vocês para questões. Não sai daí. Estamos de volta com o nosso Pausa para a Educação e já vou direto para a resolução de um exercício de lógica. Eu trouxe uma sequência para vocês, é um exercício que eu deixei já da semana passada e nós vamos resolvê-lo. Em um ambulatório, há um armário fechado com um cadeado cujo segredo é um número composto de 6 dígitos. Necessitando abrir tal armário, um funcionário não conseguia lembrar a sequência de dígitos que o abriria. Lembrava apenas que a soma dos dígitos que ocupavam as posições pares era igual à soma dos dígitos nas posições ímpares. As alternativas que seguem apresentam sequências de 6 dígitos, em cada uma das quais estão faltando 2 dígitos. A única dessas sequências que pode ser completada de modo a resultar em um possível segredo para o cadeado é... Então eu tenho lá as alternativas, né? A, B, C, D e E. E em primeiro lugar eu tenho que pensar, compreender o que é essa posição. Então lá, eu tenho o primeiro dígito, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. O primeiro, o terceiro e o quinto correspondem às posições ímpares. E o segundo, quarto e sexto correspondem à posição par. Então, o que tem que acontecer? A soma dos que estão aí marcados, né, no que eu coloquei para vocês em verde, tem que dar a mesma que a soma dos que estão em vermelho. Qual a forma de resolução? Esse exercício é daqueles que, lógica, que trabalha com as respostas, porque a análise da resposta é que vai determinar. Então, na letra A, eu tenho que 2 mais 4 mais 8 dá 14. E daí as outras posições são preenchidas pelo 6, né? E tem 2 vazias, o quarto e o sexto. Se eu tirar do 14, eu tirar o 6, as outras 2 posições têm que totalizar 8. Isso é possível? Sim. Deixemos essa alternativa por enquanto em suspenso. 9 mais 6, que são as posições ímpares. 9 mais 6 dá 15. E daí eu tenho, nas posições pares, o 2 e o 2, né? O 2 está na segunda e na sexta posição, que dá 4. Se do 15 que eu já tenho na posição ímpar, eu tirar o 4, eu fico necessitando de 11. E não tem como, apenas na posição 4, né, na quarta posição, eu ter o número 11, porque tem que ser número de um algarismo apenas. Então, essa alternativa não é possível. Se eu pegar na letra C, o primeiro, terceiro e quinto número somados dá 21. Se eu tiro o 1, que é da sexta posição, eu tenho 20. Então, quer dizer, as 2 posições para serem preenchidas, a segunda e a quarta, tem que totalizar 20. Também não dá, porque eu teria que colocar 2 vezes o 10. Não tem como. Se eu somo 6 e o 9, que é o primeiro e o terceiro, dá 15. Se eu somo o quarto e o sexto, que dá 5, 0 mais 5. Se eu tiro 15 menos 5, dá 10, né? E eu não tenho como colocar esse 10. Isso sem preencher a posição
5, né? A quinta posição, o quinto dígito. Não tem como eu ter o 10 na segunda posição. E somando aqui as posições, aqui está invertido, né? Eu vou somar a posição par. 8 mais 9 mais 7, 24. Se eu tirar o 4, que é o primeiro lá, que é a primeira posição ímpar, 24 menos 4 dá 20, eu teria que colocar na terceira e na quinta posição 20 no total, e não daria também. Por isso, a única resposta possível, por isso que está falando possível segredo, é a letra A. O que eu precisei aqui? Analisar alternativa por alternativa, pensar esse conteúdo enquanto leitura, que é essencial, né? Esse mundo que nós temos hoje, ao nosso redor, ele exige muito mais a interpretação, ele exige muito mais o raciocínio, a leitura fina, o uso da informação do que a decoreba, do que a memorização de datas, de fórmulas, eventos. Eu, particularmente, quando eu trabalho matemática com os meus alunos, tenho sido até chato em dizer, olha, a regra de 3 é importante de sabermos, mas se a gente conseguir pensar fora da regra de 3, é melhor. Dominar a fórmula, né, para o cálculo de juros é muito interessante, mas se eu conseguir pensar fora da fórmula para cálculo de juros, se torna muito, muito, muito melhor. Então, nós precisamos de um mundo que necessita de interpretação. Vamos para uma questão de língua portuguesa agora? Eu trouxe para vocês a questão de colocação pronominal. Não é preciso amar os princípios de convivência, mas como também não se deve ignorar esses princípios, pois quem não dá fé a esses princípios impede que os contraventores levem a sério esses princípios. Quanta repetição de princípios, né? Só que isso é colocado no exercício já propositadamente. E pede-se, evitam-se as viciosas repetições, tomando um golinho de água para recuperar a voz. Evitam-se as viciosas repetições da frase acima, substituindo-se os segmentos sublinhados por respectivamente. Veja bem, antes de eu fazer a substituição, eu preciso pensar o seguinte: terminação verbal nas colocações pronominais. Se o verbo for terminado em m, ão ou oin, os pronomes o, a, os, as mudarão para no, na, nos, nas. Como ali, ó, quando encontrarem o material, tragam-no até mim. Tragam-no. Termina em m, sai pelo nariz, né? Por causa do m, do ão e do oin. Então tem que ser no. Não tem como eu falar, trago o. Não dá. Tragam-no. É uma questão física mesmo, fisiológica. Segunda informação, se o verbo terminar em R, S ou Z, essas terminações serão retiradas e os pronomes o, a, os, as mudarão para lo, lá, los, las. Quando encontrarem as apostilas, deverão trazê-las e não trazer as, né? Trazer, cai o R, vira lá. Trazê-las até mim. E a terceira informação aqui, independentemente da predicação verbal, se o verbo terminar em mos, né? Seguido de nos ou de vos, retira-se a terminação S. Então não ficaria encontramos-nos, ficaria encontramos-nos ontem à noite. E ainda, que informação que eu preciso saber? A diferença no emprego de o, a, os, as e lhe e lhes, né? Os pronomes pessoais o, a, os, as funcionam como objeto direto, referente à terceira pessoa, singular ou plural. Singular é o a, plural é os, as. Objeto direto, então, não tem preposição vindo junto. Se não tiver preposição, eu posso substituir por o, a, os, as. Por sua vez, os pronomes pessoais oblíquos, lhe e lhes, funcionam como objeto indireto, também referente à terceira pessoa, né? Singular, o lhe, ou plural, o lhes. Sinônimos, e são sinônimos de a ele, para ele, nele, dele, por ele, enfim, sempre com uma preposição. Faço-lhe, passo para ele ou para ela uma proposta. Nós lhe, então nós retiramos todos os privilégios dele ou dela, né? Nós lhe retiramos todos os privilégios. Insuflou-lhe, né? Uma frase que é de Joaquim Nabuco. Insuflou-lhe sua alma infantil. Insuflou nele a alma infantil, né? Sua alma infantil. Então, pensado nisso, vamos para as alternativas. Ignorar esses princípios não têm preposição.
Então não vai ser o lhe. Então tem que ser ignorar os. Como é o R, fica ignorá-los. Ou os ignorar. Então nessa daí pode ser a D ou a E. Não dá fé a esses princípios. A esses. Então tem a preposição, ó, é para esses, para eles. Então tem que ser a eles, como está na letra D, ou ser o lhes dá fé, como está na letra A, né? Ou como está na letra D, a eles, declaradamente escrito, ou na forma de pronome oblíquo, lhes dá. E levem a sério esses princípios, levar esses princípios, não tem preposição. Então teria que ser levem-nos, ou os levem. Então aqui encaixa aqui a letra A, né? Ignorá-los, lhes dá fé e os levem a sério. Vejam bem, quando eu digo para vocês que nós não precisamos de conhecimento teórico, não precisamos enquanto nomenclatura, mas a gente precisa compreender o que nós estamos tentando fazer, que nós estamos escrevendo, produzindo, lendo, e aqui basta eu ter esse conhecimento sobre colocação pronominal que eu resolvo muita coisa. Vamos mudar nossa chave e já ficar na tela de exercício, né, o último de hoje, que é um exercício de matemática. Dario e Ricardo dividiram todo o conteúdo de uma latinha de refrigerante em 2 copos iguais, enchendo 3/4 do copo de Dario e metade do copo de Ricardo. Como cada um queria 2,5 copos de refrigerante, eles abriram outras latinhas iguais à primeira até encher completamente esses 2 copos e mais 1,5 copo para cada um. O número de latinhas a mais que eles tiveram que abrir foi: as alternativas é 1, 2, 3, 4 ou 5. O que eu tenho que pensar? Uma latinha, ela equivale a 3/4 do copo do Dario e meio copo de Ricardo. Então uma latinha eu vou fazer a soma de 3/4 mais 1/2. Quando entra a fração, o que eu tenho que fazer? MMC entre 4 e 2. O MMC entre o 4 e o 2 é 4, né? Não preciso nem fazer aqui na tela para vocês. Então, 4 eu vou dividir pelo valor de baixo, dá 1 mesmo, vezes o 3 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1 dá 2. Então, 3 mais 2, 5/4, né? São 5/4 de copo cada latinha. Eles querem quanto? Eles querem encher os 2 copos e mais 1,5 copo para cada um. Ou seja, eles querem, como está dito ali em cima, 2,5 copos de refrigerante. Isto dá um total de 5 copos, né? São 5 copos no total. Eu vou dividir os 5 por 5/4. Dividindo 5 por 5/4, eu tenho o quê? Eu tenho que transformar a divisão em multiplicação. É como se tivesse 5 sobre 1 vezes a divisão virou multiplicação e eu vou inverter, né? Vai ser 4 sobre 5. Eu inverto a fração que estaria dividindo. Então, aqui eu posso simplificar o 5 que está em cima com o que está embaixo. Fiquei apenas com 4. Então, quantas latinhas para dar os 5/4? 4 latinhas. Então a resposta é D, Jovir? Não. A resposta é a alternativa C, porque está perguntando quantas latinhas a mais eles tiveram que abrir, além daquela que eles já tinham aberto, né? Eles dividiram a primeira e abriram mais 3 latinhas para atender ao que eles queriam. Pois bem, exercício de matemática também que exige a interpretação. Adianta eu fazer todo o cálculo, saber fazer a fração, resolver tudo adequadamente e marcar a letra D como 4? Não, não adianta, porque isso acaba causando o erro, né? Numa prova, num concurso, no vestibular, desatentei ao que está sendo pedido. Eu cheguei na resposta certa, mas eu me desatentei ao que estava sendo pedido. Então está perguntando o quanto é a mais. O mundo hoje exige essa pessoa que leia atentamente, com lógica, com atenção, interpretação, compreensão de processo. Justamente, então, o que a gente vem comentando constantemente, justamente quando nós mais precisamos de uma leitura interpretativa, nós estamos em processos contrários, de deterioração
dessa qualidade. A qualidade está sendo deteriorada dia após dia. Quem que pode estar causando isso? Vários fatores, né? A nossa correria, mas eu cada vez mais estou me convencendo do quanto o tempo gasto com o celular tem sido nocivo ao invés de estar sendo positivo. A educação sofre, mas não é só a educação, né? Há um processo todo. Agora, a educação, a escola, ela precisa repensar os seus processos, os seus conteúdos, as suas formas, aquilo que ela vai oferecer para os seus alunos. Eu termino por aqui e fico sempre esperando críticas, sugestões, comentários, pedidos. Sintam-se sempre à vontade em usar os canais que a TVI disponibiliza para você. Tenham todos uma ótima semana e até semana que vem.